Tiago 1:22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Existe um universo paralelo ao mundo material, que é um universo muito importante e que nós também vivemos nele, que é o universo das palavras. O universo das palavras. A palavra, ela tem uma importância muito maior do que a que a gente geralmente atribui a ela. Por exemplo, você pega uma gravação de uma pregação, hoje em dia, e passa para uma pessoa. É possível, e tem esse testemunho, de pessoas que se convertem porque ouviram aquela gravação daquela pregação. Não é verdade? Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram alcançadas pela mensagem, ouvindo CD de pregador, ouvindo vídeo conferência, o vídeo gravado nos seus computadores. Certo? Porque a palavra, ela tem vida. Jesus falou há 2000 anos atrás, e a palavra dele continua produzindo vida. A palavra, ela tem autonomia. Pregadores viveram no século passado e morreram. Mas a palavra continua. A palavra não pertence a ninguém. A palavra tem vida própria. Certo? E não é só a palavra de Deus. A palavra em si. Ela caminha. Quantas pessoas chegam e falam: ó, eu estou aqui em nome do fulano. Não é? O fulano não está lá, mas ele, através da palavra, ele se faz representar ali naquele lugar. Então a palavra é uma coisa que a gente precisa de saber conduzir, que a gente precisa de saber conviver com a palavra. Querer a bênção de Deus, todos nós queremos. Todos nós queremos a bênção de Deus. Porém, o mundo dos desejos e o mundo das palavras é muito diferente, está muito distante do mundo dos fatos e dos acontecimentos. Você querer e você dizer que quer alguma coisa, está muito longe de você obter aquela coisa. São mundos diferentes. E esse Tiago, ele fala muito bem a respeito disso. E nós precisamos de entender o que ele quer dizer. Eu vou fazer uma comparação, e eu não quero que você fique chateado comigo. Eu vou fazer a nível de comunicação. Os políticos, por exemplo, eles prometem fazer, construir, ajudar, defender os interesses das pessoas, não é verdade? Os políticos, eles sobrevivem no mundo das palavras. Eles vivem de palavras, de promessas. Os políticos, eles vivem de promessas e de palavras. É ou não é, irmãos? Os políticos, eles sobrevivem do poder da palavra. Mas na hora de fazer, na hora de cumprir essa palavra, eles têm sempre uma desculpa ou uma justificativa. É ou não é? Para o descumprimento da sua palavra. Ou para o fato de não realizar, de não cumprir aquilo que prometeram.
Os políticos são assim. E eles vivem no mundo das palavras. E aí eles voltam a dizer, e você volta a votar neles. E eles voltam a se manter naquela posição, naquela situação. Eles prometem e não fazem. Eles usam a palavra para criar expectativa, criar esperança, mas não realizam. No mundo das palavras e dos desejos, é desse jeito que acontece. O homem, por exemplo, promete fazer as coisas para Deus. O ser humano promete fazer as coisas para Deus. Promete agir de uma determinada maneira, promete mudar o seu comportamento, promete orar mais, e promete servir a Deus de todo o coração, e promete ajudar, principalmente na hora de pedir alguma coisa, dentro da mesma perspectiva do político. É o religioso. Pensa bem para você ver. Quantas vezes nós, e eu me incluo, para que você não pense que eu estou querendo falar mal de alguém, ou acusar alguém, quantas vezes nós agimos como políticos para com Deus? Usamos a nossa palavra e fala: Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou mudar assim, eu vou fazer assim, eu vou acontecer assim, eu vou deixar disso, eu vou fazer aquilo. Quantas vezes nós nos portamos para com Deus como políticos? Usamos a palavra para prometer, para sugerir, para fazer compromisso. Quantas vezes? Quantas vezes você já fez isso? Ah, porque agora vai ser assim, diferente, porque eu vou começar a orar, porque eu vou acreditar. Oh, essa pregação foi tão boa, pastor, pena que meu irmão não estava aqui. Quantas vezes nós usamos o universo das palavras para firmar pactos, alianças com Deus, e logo a seguir nós desfazemos, nós esquecemos aquelas alianças e aqueles pactos que nós fizemos. É muito fácil mudar a nossa opinião, é muito fácil mudar o nosso rumo, certo? Na hora de falar, para o homem é muito fácil falar. O homem tem facilidade para falar, para prometer, principalmente quando ele deseja alguma coisa em troca. Mas na hora de cumprir o que prometeu, vem sempre as desculpas, como os políticos. Vem sempre as justificativas. Ah, Senhor, eu não vou fazer agora, porque é isso, porque é aquilo. Ah, Senhor, eu não fiz ainda. O Senhor sabe, o Senhor me entende. Ah, Senhor, isso, ah, Senhor, aquilo. Ah, Senhor, na quarta-feira eu posso vir na igreja, mas no domingo é demais. Ir na igreja 2 dias por semana, o Senhor sabe que eu não posso. Ah, Senhor, isso, ah, Senhor, aquilo. Ah, Senhor, bem que eu poderia perdoar o meu próximo, mas a ofensa foi muito grande, e o Senhor sabe, Senhor, que eu não tenho condição. Vamos deixar mais para frente, quem sabe acontece alguma coisa e eu consigo. Ah, Senhor, eu falei que eu ia orar mais. Ah, Senhor, eu disse que eu ia te servir, mas do jeito que está essa crise, eu não consigo, porque eu tenho que fazer negócio, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo, e o meu filho não deixa, o meu marido não deixa. Justificativas na hora de fazer o que você sabe que tem que fazer. É como os políticos, porque a condição humana é essa. Não adianta um ser humano querer sair fora dessa condição, e Deus sabe da condição humana. Deus conhece a condição humana, e nós precisamos saber que Deus conhece a condição humana, porque aí a gente para de perder tempo. E é isso que essa palavra está querendo dizer aqui, ó: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você leva político a sério? Você leva conversa de político a sério? Leva ou não leva? Você acha que Deus leva a conversa de homem a sério?
Você acha que Deus leva a conversa? A minha conversa, você acha que Deus leva a sério? A sua conversa, você acha que Deus leva a sério? Deus está cansado, rapaz. Tem muitos 1000 anos que Ele vem mexendo com essa raça humana pecadora. Deus não se deixa levar por conversa não, nem por promessa não. Deus não se deixa levar por conversa. Palavra de homem para Deus é que nem chuchu. Não serve para quase nada. Deus conhece o homem. Quantas vezes você já prometeu a mesma coisa para Deus e não fez até hoje? Quantas? Quantas vezes você chega com a mesma cara falando, ah meu Deus, ainda não deu, mas o Senhor sabe que eu preciso? O Senhor sabe que eu preciso? É que nem político na época de voto. O ser humano da ele é que nem político na época de voto. Se precisar de alguma coisa, faz cara de bonzinho e fala, ah, dessa vez o Senhor vai ver, Deus, eu vou fazer. Tem uns que até puxa assim, ó. Ai, Jesus! Você acredita na inocência dos políticos quando eles juram que não roubaram? Eles falam lá na Lava Jato, eu não fiz! Eu juro que eu não fiz. Você acredita? Você acha que Deus acredita em juramento de homem, rapaz? Em justificativa de homem? Você acha que Deus acredita nisso? Que conversa mole. Pela lógica não dá para acreditar. Quantas vezes você já prometeu para Deus e não fez? Pela lógica, ainda mais Ele que conhece o seu coração, que conhece a sua intenção, Ele não vai acreditar. Assim como você não acredita em conversa de político, não espere que Deus vai acreditar na sua palavra quando você fala, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, ah, eu sei que é assim, ah, eu vou justificar assim. Ah, você chega para Deus para justificar, para dizer para Ele, olha Deus, o Senhor sabe que eu não fiz só porque eu tive aquele motivo. É a mesma coisa que você escutar um político falando que não roubou para Deus, é a mesma coisa. Deus fala, ei danado, tá bom. É por isso que o Tiago está dizendo aqui, ó, porque sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Para de enganar você mesmo. Para de enganar você mesmo. Deus não está querendo escutar a sua justificativa, nem suas motivações. Não, Deus não está querendo escutar nada disso. Deus está querendo ver você fazer. Você quer que Deus te leve a sério? Então para de falar e faz. Glória a Jesus. Certo? Deus só começa a levar o homem a sério quando o homem sai desse universo das palavras e das promessas e das justificativas e entra para o universo da atitude, da ação, do fato. Você quer que Deus te leve a sério? Então você começa a fazer. Ah, mas eu já faço. Não, você está fazendo pouco. Ah, mas você não sabe como é que você faz. Qualquer tanto que você estiver fazendo é pouco. Você pode fazer mais. E Deus espera mais de você. Isso que você está fazendo não é nada. Tem gente que faz muito mais. Ah, mas eu só dou conta de fazer isso. Deus me entende, Deus não te entende nada. Você tem que fazer tudo que é preciso. Se você não fizer tudo que é preciso, não vale. É mesmo melhor você não fazer nada. É melhor você não fazer nada. Sai do universo das palavras e entra para o universo da ação, que você vai ver Deus te levar a sério.
que você vai ver os sinais da vitória de Cristo acontecerem na sua vida, que você vai ver a luz de Deus brilhar em você, que você vai ser marcado por Deus e as pessoas vão ver a diferença. Deus vai te levar a sério quando você parar de falar e começar a fazer. Tiago, o irmão de Jesus, ensinou isso em sua carta. Abra sua Bíblia aí, em Tiago, no capítulo 2, versículo 14. Olha só, eu vou ler 10 versículos aqui para você ver como é que o Tiago falou isso muito primeiro do que eu. Está na sua Bíblia. Diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Sai desse universo da palavra e começa a agir para Deus te levar a sério, nego. E assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque tem gente que fala, né? A minha fé, Deus sabe que eu tenho fé, o homem vai ser salvo somente pela fé, basta ter fé, isso é a fé. Hoje existe um negócio chamado fedeísmo, que é o culto à fé. A maioria das igrejas, essas igrejas neopentecostais, esses movimentos novos de 30 anos para cá, eles vivem adorando a fé, não a Deus. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. E é com essas pessoas, com esse tipo de comportamento que é bem antigo, que Tiago está conversando, que Tiago está dialogando. Ele está dizendo aqui, ó: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. A fé sem obra, para Tiago, não existe. O irmão de Jesus, não é qualquer um não, é o irmão de Jesus que está dizendo isso aqui, ó. Mostra-me a tua fé sem as tuas... eu tenho fé, mas na hora de fazer não faz nada. Eu tenho fé, mas acha que está fazendo demais, com a sua presença na igreja 1 ou 2 vezes por semana. Não participa do evangelho, não vive o evangelho, não dá socorro para ninguém, não dá uma palavra para ninguém, não dá um testemunho para ninguém, não ora nada, não faz nada, e acha que a sua bonita presença durante o culto 2 vezes ou 1 vez por semana é algo extraordinaríssimo, maravilhosíssimo. O Tiago está perguntando para essas pessoas aqui, ó: mostra-me a sua fé sem as obras. Se você não faz nada para Deus, você não tem nem fé, porque quem tem fé tem que fazer alguma coisa. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras... Meu irmão, você ter fé e não fazer nada, para Deus não significa nada. Deus só começa a te levar a sério quando você começa a fazer. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala também que o justo viverá pela fé.
Ah, mas a Bíblia fala também que a fé é que salva. Isso requer muita interpretação, muita boa vontade, porque a fé realmente salva. Você crê em Jesus é suficiente. Mas isso aí é como se fosse um ingresso para você entrar na igreja. Então a sua fé é como se fosse um ingresso para você entrar na igreja. Aí depois que você entra na igreja, a sua fé já cumpriu o efeito principal da salvação, já te colocou numa condição extraordinária, já te colocou dentro da igreja. Aí muda. Aí você tem que ter obra. Aí você tem que ter conduta. Aí você tem que obedecer, tem que fazer, tem que se submeter a Deus dentro das normas da igreja. A fé salvou? Salvou. Te trouxe para a igreja. Mas a continuidade, a sequência desse negócio, depende do que você fizer com a sua fé ou através da sua fé. A fé foi ótima, foi excelente, foi extraordinária, porque ela te colocou na presença de Deus dentro da igreja. E aí, vai valer, é o que você consegue fazer através dela. É o que ela te leva a fazer. A continuidade é importante. Quem acha que só a fé é suficiente, parou no tempo. Certo? Parou no tempo. Porque a fé, ela te coloca em comunhão com Deus. E aí, meu irmão, você passa a ser servo. Aí você passa a ser servo de Deus. E é isso que Deus espera, é que você faça o que Ele manda. O que se espera de um servo é a servidão. E o Tiago explica isso maravilhosamente bem. Vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Você tem que fazer. Deus só vai te levar a sério quando você começar a fazer, quando você sair do universo da palavra e começar a praticar, e começar a ser útil, e começar a mostrar que a sua fé é uma fé capaz de te levar a mudar de atitude, de te levar a mudar de comportamento, de te levar a se afastar do mundo e se tornar um servo de Deus, de te levar a abrir mão das suas vantagens no mundo e passar a servir a Deus através da sua igreja, de passar a servir a Deus através da sua igreja. Não tem outro caminho, não tem como você ser intocável, você ser extraordinário, excepcional, maravilhoso e desfrutar de uma condição especial diante de Deus, que a sua fé lhe é suficiente. Você da sua casa mesmo mantém aquele contato sensorial com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e você não precisa de fazer nada, você não precisa de baixar no nível da igreja, porque você é muito sábio e na igreja só tem gente ignorante. Aí então você não precisa, porque a sua fé, Deus conhece o seu coração. Isso não existe. Isso aí só existe no universo das palavras, no universo dos políticos, no universo das... Isso não existe. Isso é ilusão. Isso entra aqui, ó, nisso que nós lemos aqui no início.
de 1:22. Enganando-vos com falsos discursos. Quem pensa assim está num leve engano. Está num grande engano. Não existe isso. Se você quer que Deus te leve a sério, você tem que fazer, fazer e fazer. Você tem que sair do universo da palavra, da promessa, e entrar para o universo da ação, da atitude. Você tem que fazer, porque a fé sem a obra é morta. A fé desacompanhada da atitude não vale mais que uma barra de sabão. Ou que um prato de chuchu. A fé desacompanhada da atitude não vale nada. Ela já cumpriu o seu efeito, que foi te trazer para a igreja. Agora que você está na igreja, você tem que usar essa fé para fazer, para produzir aquilo que Deus espera que você produza, porque Deus espera algo de você. Deus espera muito de você. Deus não te chamou para te tratar com regalismo. Ele te chamou para ser um servo dele, para morrer por ele, para servi-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa sujar a mão, se comprometer, se envolver até o pescoço, até a narina, pular no negócio, participar. Certo, irmãos? Aí Deus vai te levar a sério.